Já Gabigol sofrerá uma punição exemplar após ser flagrado vestindo a camisa do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa bomba e fala também sobre a punição aplicada pelo Flamengo a Gabigol, que nem treinou nessa sexta-feira, e o futuro de Thiago Alcântara, que agora definitivamente não permanece no livro. Para completar, tem das últimas no mercado, bastidores, finanças e muita informação legal do seu time. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, deixa like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Combinado? Gabigol será punido de forma pesada e exemplar pela diretoria do Flamengo. Será que ele pode ser dispensado? Só para que vocês entendam o que está acontecendo. Nessa quinta-feira, dia seguinte, a vitória por 4-0 contra o Bolívar, Gabigol decidiu fazer um churrasco em sua casa na Barra da Tijuca. Inclusive convidou alguns funcionários do Flamengo, como o supervisor Marcinho e o roupeiro Sidney. Mas, porém, contudo e todavia, durante esse churrasco, o Gabigol foi fotografado vestindo uma camisa do Corinthians, a camisa nova do Corinthians. Importante contar que a assessoria de imprensa do Gabigol e seu empresário asseguram que houve o encontro, que houve a reunião, mas que a foto é fake, que a foto é uma montagem, que o Gabigol não vestia a camisa do Corinthians. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, entrou em contato com um dos funcionários do Flamengo que estavam na casa do Gabigol, e esse funcionário confirmou que o Gabigol de fato vestia a nova camisa alvinegra, que foi lançada no mês de maio, ou seja, é algo recente que aconteceu nessa quinta-feira. A repercussão entre torcedores do Fla nas redes sociais é a pior possível. Milhares de torcedores do Flamengo exigem que a diretoria rescinda o contrato do Gabigol de forma antecipada. Não acho que vai ser esse o caso. O Flamengo seria obrigado a pagar os salários do Gabigol R$1.600.000 por mês até o fim da temporada, se quisesse fazer essa rescisão de contrato de forma imediata. E aí ainda não teria o jogador, facilitando a vida do Gabigol para que ele se mudasse para outro clube. A tendência é que ele sofra uma punição, uma multa, algo nesse sentido. Logo, o Gabigol, que vive fase horrorosa, são só 12 partidas na temporada, 2 gols marcados, ele não balança as redes há 3 meses. Gabigol, que foi suspenso pelo TJD, o Tribunal de Justiça Antidopagem, por conta do mau comportamento durante a realização de um exame antidoping no ano passado. Ele só está conseguindo jogar graças a um efeito suspensivo. Ainda vai haver o julgamento dessa causa e o Gabigol pode voltar a ficar sem jogar até abril do ano que vem. É um cara que não consegue te ajudar, né? Por mais que tenha muito talento, muita capacidade, segue causando dentro e fora de campo. Eu queria saber a sua opinião. Você, torcedor do Flamengo, entende que é caso para rescisão do contrato? Uma multa tá bem aplicada? E você, torcedor de outro time, como é que veria essa situação? E o corintiano, tá animado? Usa o espaço para comentários, esquece de deixar like e se inscrever no canal. Informação importante: a Liga Forte União, que representa 11 clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, emitiu uma nota revelando preocupação com a notícia da suspensão via justiça do acordo da 777 com a SAF do Vasco. O texto diz, entre outras coisas, abre aspas, a decisão é preocupante, temerária e geradora de insegurança jurídica na indústria do futebol, fecha aspas. E você, o que pensa sobre esse posicionamento e sobre a decisão do Vasco? Quero contar que Thiago Alcântara está definitivamente livre. Meio atacante brasileiro, espanhol, de 32 anos de idade, teve sua saída confirmada do Liverpool no fim dessa temporada. O contrato se encerra em 30 de junho e o Liverpool não demonstrou interesse em manter o jogador. Atleta que é dos mais eficientes, dos maiores craques do futebol na atualidade, mas que vem enfrentando uma série de problemas físicos. Ele não entra em campo desde abril do ano passado por conta de um problema no quadril, com o detalhe de que ele havia sido comprado do Bayern de Munique em 2020 por 25 milhões de libras. Importante contar que vários torcedores do Flamengo, desde essa notícia, passaram a procurar as redes sociais do Thiago Alcântara pedindo a sua contratação. Em outro momento da carreira, o Thiago já havia se revelado torcedor rubro-negro. Bora falar agora sobre Gabigol, que foi punido pelo Flamengo. Confesso que eu esperava uma punição um pouco maior. O Flamengo anunciou, através de uma nota, que existiu uma reunião entre os homens do departamento de futebol, o Marcos Braz e o Gabigol, nessa sexta-feira, na reapresentação do elenco, e por ter vestido a camisa do Corinthians nessa quinta, dia de folga, durante um churrasco em sua casa, o Gabigol foi multado em parte dos seus salários, os valores não foram revelados, além da perda da camisa 10. O Flamengo emitiu uma nota afirmando que nas competições em que é possível alterar essa camisa, o Gabigol deixará de vestir a camisa 10. Como se fosse uma punição extremamente pesada para alguém que não parece muito comprometido com o Flamengo. Vários torcedores rubro-negros esperavam uma decisão bem mais forte, como por exemplo uma rescisão do contrato. De qualquer forma, já dá para dizer
que o Gabigol é o grande derrotado desse episódio. Isso porque ele perdeu o seu grande apoio. Aqueles que mais o defenderam, especialmente nesse momento de dificuldade, por conta da punição no doping, ele acabou sendo acusado de fraudar um exame antidoping e pegou 2 anos de suspensão. Um primeiro ano já teria sido cumprido, então teria mais 1 ano de suspensão, e durante esse período os que mais o apoiaram foram torcedores do Flamengo, que ao que parece abandonaram o jogador. Só para completar, importante contar que a repercussão do Gabigol com a camisa do Corinthians mexeu também com clubes paulistas. O Palmeiras, eu já havia contado para vocês, tem enorme interesse em contratá-lo para o ano que vem. Até agora não se posicionou sobre esse episódio. Já o Augusto Melo, presidente do Corinthians, afirmou, abre aspas, não tenho nada a ver com isso. A gente teve uma conversa lá no começo do ano, mas depois disso, mais nada. De qualquer forma, a nossa camisa é linda e o Gabigol mostrou que tem bom gosto, fecha aspas. E aí, o que você pensa sobre essa punição? É justa? Você acha que ele deveria ter tomado uma suspensão maior? Tá tudo ok? Para onde é que o Gabigol vai? E aí, só para completar uma informação importante, depois da aplicação da punição, o Gabigol nem sequer treinou. Ele foi dispensado, foi liberado pelos dirigentes do Flamengo, retirou suas coisas e foi para casa. Vamos ver como é que se darão nos episódios dos próximos dias. Nicola, essa pesquisa é suspeita, pois os donos da Rádio Itatiaia e da CNN são do Galo. Deixa eu colocar essa pesquisa no ar. E aí vocês tiram as impressões de vocês, aquela coisa toda, cada um pensa como quiser. A CNN, /Itatiaia, /Quest, divulgou nessa quarta-feira uma pesquisa com as maiores torcidas do país, tá? Pequenas alterações nas primeiras colocações, coisas de 1% para cima, 1% para baixo. O único que teve uma queda entre os 5 primeiros foi o Corinthians. Todos os outros tiveram um acréscimo de 1% em relação à pesquisa anterior. Mas deixa eu mostrar para vocês na tela, que aí vocês tiram as próprias impressões, né? Estou abrindo aqui. Só um minutinho. Just one moment. Pronto, aqui ó, F11. Pronto, vou abrir aqui. Aí já vou abrir direto na parte da pesquisa. Vou ficar até menorzinho aqui na tela, que aí eu atrapalho menos. Quer ver? Ó? Então vamos lá. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo tem 61% da torcida brasileira, diz pesquisa da CNN. Essa pesquisa ouviu 6.373 pessoas entre 27 de abril e 1º de maio, tá? Em 278 cidades. Vou aqui direto para a parte que nos interessa, que é esse gráfico aqui, né? Então vamos lá. Flamengo 25%, ele tinha 24% na última pesquisa, ou seja, acréscimo de 1%. O Corinthians 17%, ele perdeu 1% na comparação com o ano anterior. O Palmeiras se manteve em terceiro, tinha 9%, foi para 10%. São Paulo também ganhou 1%, subiu de 8% para 9%. O Vasco foi outro que ganhou 1%, subiu de 4% para 5%. Aqui está a polêmica, né? Torcidas de Atlético e Cruzeiro, ambas empatadas com 4%, assim como a do Grêmio, Internacional e Santos com 3%, Bahia com 2%, Botafogo 2% e Sport 2%. É curioso destacar que o Sport aparece, por exemplo, com mais torcida do que o Fluminense, né? Que é tido como um dos 12 grandes. O Sport e o Bahia, né? Os dois com... então, assim, a gente tem os 12 grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta o Fluminense, que não aparece nessa lista, tá? Enfim, não sei se vocês confiam em pesquisas, se vocês gostam desse tema, mas essa foi uma das notícias, feira cheia de informações importantes. Fala nação rubro-negra. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre a preparação do Mengão após a grande vitória na Libertadores. Vamos conferir como o nosso time está se preparando para enfrentar o Amazonas pela Copa do Brasil. Bora nessa? Depois de uma merecida folga, o nosso Flamengo voltou aos treinos nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. Isso aconteceu depois daquela vitória espetacular por 4-0 contra o Bolívar pela Libertadores. Na quinta-feira, os jogadores ganharam um descanso merecido após o jogo intenso que rolou na quarta-feira, no nosso Maracanã. Agora, o foco é total na preparação para a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Amazonas, que vai rolar na próxima quarta-feira. O jogo está marcado para as 21h30, horário de Brasília, em Manaus. Vale lembrar que no primeiro confronto, o Mengão saiu vitorioso por 1-0, com um gol do nosso artilheiro Pedro.
Com a vitória sobre o Bolívar na Libertadores, nosso elenco se reapresentou na sexta-feira, 17. O time vai ter o fim de semana livre para treinar e se concentrar no próximo desafio pela Copa do Brasil. Inicialmente, o Flamengo jogaria no sábado contra o Vasco pelo Brasileirão. No entanto, devido à tragédia no Rio Grande do Sul, a CBF adiou os jogos das próximas 2 rodadas da competição. Nossos jogadores devem voltar aos treinos neste sábado para continuar a preparação visando o jogo contra o Amazonas. A goleada sobre o Bolívar foi fundamental para o Flamengo retomar o ritmo na temporada após algumas partidas mais apagadas. Com essa vitória, o Mengão subiu para a vice-liderança do grupo e da Libertadores, somando 7 pontos, e continua firme na luta por uma vaga nas oitavas de final. E aí, nação, gostaram das novidades sobre o nosso Mengão? O time está mais do que preparado para os próximos desafios. Vamos seguir juntos na torcida e apoiar nosso time rumo às vitórias. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo sobre o Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.